Fala meus amigos, como vocês estão? Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como executar em horários diferentes o seu fluxo agendado do Power Automate para finais de semanas, feriados, como que eu faço para rodar em horários diferentes aquele fluxo agendado que eu já tenho pronto ali no meu Power Automate. Para eu definir aqui o que é feriado, eu vou ter que ter uma tabela de feriados, afinal não tem como o Automate saber qual dia é feriado para o seu país, para sua cidade, para o seu município, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa tabela de parâmetros, onde eu vou colocar aqui qual é as datas dos feriados. Podia ser no SQL, Dataverse, onde você achar melhor. Eu vou fazer aqui no SharePoint. O que eu vou colocar nessa tabela? Eu vou colocar as datas que eu quero considerar como feriado, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, data feriado, ok? E eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar, podia colocar, né, um texto para saber qual é o feriado, para me facilitar aqui, mas por enquanto eu vou colocar só data feriado. Qual que é a minha ideia, tá, galera? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Para fazer essa solução, eu poderia montar de umas 10 maneiras diferentes essa solução, tá? E tem maneiras até de uma forma que eu consiga parametrizar cada hora, cada minuto, mas eu não quero deixar tão avançado. Eu quero solucionar um problema comum do dia a dia, que é, putz, quando for feriado, eu só quero rodar em tais horários, beleza? Ou até finais de semana, eu quero que rode em horários diferentes. Fechou? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Hoje, na data dessa gravação, eu vou colocar a data de hoje pra gente testar como feriado, que aqui é 28/5, tá bom? Mas, por acaso, tem um outro feriado que vai ser daqui 2 dias, né? Que é dia 30. Então, eu vou colocar também já aqui, ó, o dia 30/5 de 2024. Então, eu iria marcando todas as datas aqui que são feriados. Quando o meu fluxo for executar, eu vou checar, hoje é feriado? Se sim, rode em tal horário, beleza? Vamos entender como que a gente faz isso? Parece até simples demais, né? É simples, mas tenho certeza que pode ser que confunda aí quem tá começando no Power Automate. Aqui no meu Power Automate, eu vou criar um fluxo como você já deve até ter esse fluxo aí, se você caiu nesse vídeo. Que vai ser o seguinte, ó, em meus fluxos, novo fluxo, um fluxo agendado, tá? Eu vou colocar criar aqui, e o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, como que eu faria, né? Prestem atenção, pessoal. Se fosse um fluxo que, sei lá, roda uma vez por dia, eu colocaria, né? Por exemplo, todo dia roda às 9 horas. E aí, eu colocaria para rodar, né? Por exemplo, todos os dias, certo? Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, às 9 horas. Ah, mas eu quero rodar somente no horário comercial e nos dias úteis. Então, você poderia colocar aqui, ó, semanalmente, de segunda a sexta. Isso já facilitaria você não ter que colocar condições para o final de semana. Então, como que você faria, por exemplo, para ter aos finais de semana, em vez de rodar às 9, rodar a meio-dia? Você teria 2 fluxos. Esse fluxo, dias úteis, olha só, que roda às 9 horas da manhã, e você teria um outro fluxo de dias finais de semana, que rodaria às 12 horas, né? E aí, os 2 fluxos, em vez de ser uma cópia, eu posso, e tem aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, como que eu faria para os 2 chamar o fluxo, o mesmo fluxo, né? Então, os 2 rodam diferente, mas a parte de baixo, né, eles chamam um fluxo em comum, que seria, sei lá, o fluxo mãe, por exemplo. Aliás, chama de fluxo filho, né, aqui no caso. Mas seria um fluxo filho que os 2 chamaria. Então, dá para fazer dessa maneira para os dias úteis e os dias finais de semana, se você quisesse, tá? Tem aqui no canal como chamar um fluxo dentro de outro fluxo. Mas eu não precisaria, tá? Por quê? Porque eu conseguiria falar o seguinte: pode rodar todo dia da semana, e aqui no fluxo eu faço essa condição. Condição, hoje é sábado? Se sim, rode meio-dia, se não, rode às 9. Então eu colocaria o seguinte, ó, rode todo dia às 9 e aos meio-dia, certo? E aqui no fluxo eu vou fazer essa condição. Hoje é sábado? É 12 horas? Se sim, pode rodar, entendeu? Então eu posso fazer no mesmo fluxo as condições e vai funcionar também
da mesma maneira, tudo bem? Então eu vou fazer tudo no mesmo só para mostrar que eu não precisaria dar esse passo a mais. Se eu sou iniciante, eu posso fazer tudo no mesmo, eu tô aprendendo, estou fazendo condições, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então eu recomendo para você que tá começando fazer igual eu vou fazer nesse vídeo, né? Fazer tudo no mesmo, com bastante condição para aprender, tudo bem? E digo mais, se você quiser dominar Automate Cloud, dominar Power Apps Canvas, nós temos um curso completo do zero ao avançado, link tá aqui na descrição, para você dominar essas ferramentas aqui e não ter dor de cabeça para nada no seu dia a dia, beleza? Mas vamos voltar aqui no foco e fazer essas condições. A primeira condição que eu quero fazer com vocês é essa. Se é dia de semana, eu quero rodar às 9. Se é final de semana, eu quero rodar às 12. Ah, Ronan, mas eu quero rodar mais do que 9 e 12. Como eu falei no começo da aula. Depende do seu caso, tá? Eu tô usando 9 e 12 porque é os meus horários. Eu podia considerar que dia útil eu quero rodar às 9 e às 10. E pro final de semana eu quero rodar às 12 e às 16. Beleza? Só pra complicar a nossa vida. Dia de semana, 9 e 10. Final de semana, 12 e 16. E se for feriado, eu quero rodar, sei lá, somente às 18, tá? Só pra deixar mais difícil aqui o nosso desafio. Então, ó, esse aqui seria para feriados, beleza? Esse aqui seria 16 e 12 seria para final de semana e o 9 e 10 seria para dia útil. Então, um super desafio aqui, ó. Compliquei mais aqui pra gente, beleza? E agora a gente vai entrar com as condições. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar aqui primeiro, então, com as condições de se é final de semana, se é dia de semana ou se é feriado. Então, primeiro eu vou ver se é dia útil ou não. Como eu vou saber se é dia útil ou não? Pegando o dia da semana e verificando se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, né? Ah, mas sábado pra mim é dia útil. Então, você coloca na condição. Por isso que eu falei pra vocês, o legal é, como eu sei montar a condição aqui, a gente vai aprender... Você monta do jeitinho que você quiser. Ah, eu quero considerar quinta-feira um horário diferente. Você mudaria a condição. Beleza? Vai ficar mais claro isso aqui se você é iniciante. Fique tranquilo. Então, a primeira coisa que eu quero aqui é colocar um compor, tá? Um compose, na verdade. E no compose, eu quero imprimir a data de execução, tá? Só para ficar claro, ó. Data da execução. Aqui, eu vou entrar com isso aqui, galera, ó. Uma fórmula que pega o UTC Now, que é o horário universal, e como eu tô no Brasil, é menos 3 horas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, add hours, menos 3. Então, esse horário aqui vai ser o horário de Brasília, porque eu tô considerando Brasil. Se você quer considerar outro local do mundo, né, você coloca aí o horário exato. Então, aqui no meu caso, Brasil é menos 3, então, vou pegar exatamente a hora da execução, adicionar. Beleza, então, isso aqui já vai me trazer a data da execução, só que vai me trazer a data e hora, beleza? Como eu quero saber o dia, eu vou ter que colocar aqui para pegar o dia. Então, eu vou criando esses compor para facilitar você que é aluno e está aprendendo aqui na aula. Então, eu vou colocar um outro compor para imprimir, ó, compose, né, tá em inglês. E nesse compose, dessa data da execução, eu quero pegar somente o dia, tá? Eu quero pegar se é segunda, se é terça. Como que eu posso fazer isso? Nesse compor de baixo, tá? Vou até mudar o nome para, ó, dia da semana. Eu quero pegar o que, galera? O dia da semana. E, pasmem, tem uma função chamada dia, né? Day of week. Dia da semana, beleza? Qual é o dia da semana da data da execução? Já tá até aqui pra mim, né? Porque eu só tenho isso por enquanto, ó. Data da execução, adicionar. Vamos rodar isso aqui, ó, salvar. Vou testar só pra ver o que tá imprimindo ali. Hoje, né, como eu falei, dia 28, você tem que colocar que é Tuesday, terça-feira, né? Tuesday, no caso, aqui. Então, vou testar, rodar esse fluxo. Tem que imprimir aqui pra mim. Ó, 2, né? Começa na segunda-feira, 1. E aí, 2 é terça-feira, beleza? Então, já sabemos que 1 é segunda, 2 é terça, quarto e assim por diante. Fechou? O que eu vou ter que fazer agora? Tenho que pegar a hora da execução também, porque é algo que a gente colocou no nosso desafio, certo? Se for as duas primeiras horas aqui, 9 e 10, é para dia útil, 12 e 16 é para sábado e domingo, 18 para feriados. Fechou? Então, eu tenho que pegar a hora. Como que eu vou pegar a hora? Vamos colocar aqui também um compor, vamos separando aqui em variáveis, ó, compor de novo, compose. Nesse compose, né, eu vou colocar o quê? Horário da execução. Horário da execução. Para pegar o horário, tá, ó, eu não tenho uma função hour, né, pegue a hora, mas eu tenho o start of hour.
O start of hour vai me trazer o começo da hora, que já me ajudaria. Porém, não é ainda o que eu quero só o númerozinho da hora. Como que eu posso pegar só o número da minha data hora? Então imagina, vai estar assim, tipo, dia 1/10/2020, às 10 horas, lá. É uma data hora. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o format date time. Formate essa data hora. Qual data hora, Ronan? Ué, data da execução, a hora que está sendo executado o fluxo. E como que eu quero formatar? Eu quero pegar somente a hora, ou seja, HH. Vai me trazer a hora dessa data. Adicionar, salvar. Vamos testar esse fluxo, né? Ó, rodar fluxo. Horário da execução, 12. E é exatamente, tá? Agora é 12h58, por isso que tá dando 12. Fechou? Então, galera, eu tenho aqui a hora da execução. Pronto, se eu tenho a hora da execução, tenho o dia da execução, basta eu começar a criar minhas condições. Porém, o que tá faltando aqui, galera? Saber se é feriado ou não, porque no dia de feriado, sendo dia de semana ou não, eu quero que execute numa hora diferente, certo? Como que eu sei que é feriado? Aí entra a tabela que eu falei no começo da aula. Eu tenho que buscar a data da execução aqui. Então, além do dia da semana, além da data da execução, eu preciso da data somente, né? Aqui seria a data hora da execução. Vamos mudar esse nome para não confundir, galera? Ó, data hora da execução. Então, além da data hora da execução, eu preciso somente da data para buscar lá na minha lista, né? Então, ó, adicionar ação, compose novamente. E como que eu pego somente a data, Ronan? A gente não aprendeu a pegar somente a hora? Se eu sei pegar somente a hora, eu já sei pegar também somente a data, usando a mesma função. Eu vou vir aqui, deixa eu só alterar o nome para data da execução, somente data. Vou colocar assim para ficar claro. Eu vou vir aqui, ó, format date time novamente. Qual é a data? É justamente data hora da execução. E qual o formato que você quer, Ronan? O formato que eu quero é dia, mês, ano. Só que, como eu vou buscar isso no SharePoint, galera, o ideal é você pegar no formato ISO 8601. Ai, meu Deus, que é isso? Galera, quando a gente vai buscar no SharePoint, o ideal é fazer assim, ó, ano, mês, dia, tá? Dessa maneira, não tem erro na busca do SharePoint. Então, essa é a formatação correta. Então, com esse format date time, eu vou ter a data da execução, somente a data. Pronto, tendo só a data, eu consigo verificar naquela lista do SharePoint se é um feriado ou não. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar uma ação, SharePoint, né? Vou buscar lá no SharePoint. O que eu vou buscar no SharePoint? Eu vou obter um itens, né? Get items. Eu quero obter items na minha tabelinha lá. Qual é a tabela? A tabela feriados, que a gente mostrou para vocês, né? Ó, TB feriados. Vou colocar aqui, ó, para filtrar. Eu quero obter dessa lista aqui, dessa tabela feriados, onde a coluna data feriado é igual a data da execução. Quero ver se existe essa data na tabela. Então, eu vou vir aqui, ó, data feriado equals a, entre aspas, coloco aqui data da execução, somente a data. Pronto, ó. Dessa maneira, eu tô verificando se tem. Se tiver, vai me trazer uma linha pelo menos, né? Ou seja, se isso aqui não for vazio, 0, quer dizer que é um feriado, concorda? Então, se esse get items me trazer alguma coisa, quer dizer que é feriado naquele dia. Então, eu vou colocar um outro compor, tô separando tudo em compor para ficar claro para você que é aluno, tá? Mas não precisaria disso tudo. Compose aqui no caso. E eu vou entrar aqui com uma função assim, ó. Qual é o tamanho do resultado desse obter itens? Ó, qual é o tamanho do resultado desse obter itens? Dessa maneira, tá? Ele vai ver para mim se dá 0. Porque se for 0, quer dizer que não tem feriado naquele dia. Se der 1, quer dizer que tem feriado. Ficou claro? Eu obtive itens cuja data é hoje. Se trazer vai ser 1, se não trazer vai ser 0. Ok? Eu tô contando quantas linhas eu trouxe. Vamos rodar isso aqui? Tem que trazer 1 porque eu tenho uma data lá, certo? Ele deu erro aqui por causa disso aqui, ó. Isso aqui é quantos itens trouxe. Quantos itens
tem no resultado. Melhor assim, ó. Quantos itens tem no resultado? Salvar. Vou executar isso aqui. E a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui, ó, o resultado foi 1. Por que que o resultado foi 1? Porque tem uma data lá. Vamos apagar essa data de hoje, da execução, ó. Vou apagar ela aqui, ó. Vou clicar com o lado direito, excluir e vou rodar de novo, tá? Editar, testar, manualmente, rodar. Agora, o resultado, ao invés de ser 1, vai dar 0. Ou seja, se der 0, quer dizer que não é feriado. Então, eu já sei se é feriado ou não, eu já sei se é dia da semana ou não, e eu já tenho os horários. Agora eu entro com a condição, tá? Parece tudo isso muito complicado, porque eu tô fazendo passo a passo com vocês, galera. Mas tudo isso que eu montei aqui, dava para colocar direto numa condição, tá? Não precisava ficar imprimindo aqui cada uma dessas coisas. Eu estou imprimindo para ficar didático, tá bom? Então vamos lá, agora que eu tenho esse quantidade de itens, eu terminei os valores que eu precisava. Eu entro agora com as condições. A primeira condição, galera, vai ser se é feriado ou não, concorda? Porque se é feriado, independente do dia, eu já quero que rode no horário diferente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, condição, se o quantos itens tem no resultado? Quantos itens tem no resultado? É igual a 0, aí, beleza, não é feriado. Se for falso, quer dizer que é feriado. Então, aqui eu já posso até renomear, ó. Se for true, não é feriado. Ou melhor, vamos colocar assim, ó. Não é um feriado hoje. Dessa maneira... O que eu vou ter aqui, ó? Não é um feriado hoje. Ele vai executar aqui. Então, o true quer dizer que é dia da semana ou também quer dizer que pode ser um final de semana. Beleza? Se não é um feriado, o que eu vou fazer? Aliás, se for um feriado aqui desse lado, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se é o horário. Se não for, eu termino a execução. Então, eu venho aqui e coloco uma outra condição. Tudo isso que eu tô fazendo, galera, dá pra fazer de uma forma mais avançada em uma única condição. Mas eu não quero confundir a cabeça de vocês agora, beleza? Então, eu vou colocar outra condição e ver se é o horário, certo? Então, a condição aqui é se é um horário de rodar. Então, aqui no caso, seria o horário de execução. É igual a 18 que a gente falou... Deixa eu ver se era esse o horário. 18. Então, se não for... Aqui, ó. São 18 horas. Horário de rodar. Se for o horário de rodar, beleza. Se não, eu termino o fluxo. Então, aqui nesse falso, eu vou colocar terminate. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Se for um feriado e são 18 horas, vai rodar. Se não é um feriado, ainda não é 18 horas, ou seja, deve ser 9, ou 12, ou 14, ou 16 lá que a gente tinha colocado, e aí ele só vai acabar o fluxo, certo? Então, por exemplo, vamos voltar, inclusive, aqui o feriado que eu apaguei, ó, 28/5 de 2024, salvar. Se eu rodar esse fluxo nesse exato momento, ele vai cair no terminate, porque ele é um feriado e não são 18 horas. Então, quando eu rodo isso aqui, ó, ele vai direto pro terminate. Aqui está, ó, ele terminou como erro, tá? Porque eu coloquei pra ser erro, mas era pra colocar um cancel, tá? Ó, cancel. Pronto. Ou um sucesso também, não teria problema, eu prefiro usar o cancel. Pra indicar que eu cancelei esse fluxo, não era hora de rodar. Quando eu rodo ele, então, aqui, olha só. Onde ele caiu? Ele caiu aqui, por quê? É um feriado e... não é a hora de executar. Quando fosse 18 horas, ele ia cair no lugar certo, o fluxo ia continuar. Então, o que eu faço? Eu termino o fluxo nas horas que não é para rodar. Em vez de eu colocar dentro do true, eu tô colocando para terminar nos horários errados. Então, o que falta eu fazer? Falta eu colocar mais duas condições. Quando é dia de semana e quando não é. Então, aqui eu vou entrar com a condição. Se é dia de semana, então... É dia de semana? Se for dia de semana, como é que eu checo? Eu vejo aqui se ou, tá bom? Por que ou? Porque ou é dia de semana, aliás, final de semana, é melhor ver o final de semana, que são só duas opções. Então, é final de semana quando ou é 0 ou é 7, né? Porque começa, ou é 6, desculpa, começa no 0, tá, galera? 0 é domingo, 6 é sábado. Então, ou dia da semana é 0,
ou dia da semana é 6. Então, quando for 0 ou 6, quer dizer que é final de semana. Então, eu já sei que desse lado aqui, galera, eu tenho finais de semana e aqui dia de semana. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui na cláusula do horário. Para dia de semana, não pode ter interrogação aqui no nome. Ele tá reclamando porque eu coloquei uma interrogação aqui, tá? Então, eu vou salvar isso aqui. E aí, eu vou entrar com a mesma cláusula de condições para terminar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se é final de semana, então eu vou colocar uma condição dos horários de final de semana. Então, ou o horário de execução tem que ser... Horário da execução tem que ser igual a... Para final de semana, a gente combinou que era 12 e 16, certo? Então, aqui nessa condição, deixa eu até alterar o nome que tá confundindo. Horário da execução final de semana tem que ser ou igual a 12 ou é igual a... Ou o horário da execução, ó. Ou o horário da execução igual a 16. Se não for igual a 12 e 16, né? Vai cair no falso. Eu dou um terminate. Tá vendo? Eu dou um terminate. Então, vai terminar o fluxo. Aí eu coloco, né? Como cancel. E ainda posso colocar success se eu quisesse, tá? Mas eu não vou colocar. Então, aqui falta a última condição. Vou entrar aqui com a condição, ó. Condition. E vou fazer a mesma coisa. Ou seja, eu sei que aqui não é final de semana. Ou seja, horário do dia de semana. E eu vou fazer a mesma coisa, né? Ou o horário de execução tem que ser igual a 9, ou então o horário de execução tem que ser igual a 10. Então, se der falso, quer dizer que não está no horário de execução do dia da semana. Eu vou entrar com um terminate. Vou colocar aqui, ó, cancel. E pronto, estaria pronto aqui. Se ele não caísse nos terminates, galera, quer dizer que deu certo, o fluxo iria caminhar. E aí você colocaria o seu fluxo aqui embaixo, normal, né, ó. Aqui seguiria o seu fluxo normalmente, né, ó. Meu fluxo executando, beleza? Então, no caso, a gente termina quando não é para executar. Opa, tá, tem que mudar aqui. Compor. Galera, um ponto importantíssimo, tá? Isso aqui tá no nível básico, para você que tá começando, iniciante. Isso aqui foi para iniciantes, tá? Por que, Ronan, que você tá falando isso? Isso tudo aqui, galera, isso tudo aqui podia estar dentro desta condição. Isso tudo aqui podia estar dentro de uma única condição aqui, ó. Podia estar tudo aqui, beleza? Só para deixar claro, deixa eu salvar e executar. Ó, salvar e executar. Manualmente, rodar, a gente vai ver que vai cair no mesmo terminate, né? Afinal, tá vendo, ó? Caiu aqui porque eu marquei que é um feriado e não tá na hora de rodar. Se eu tirar aqui, né, que isso é um feriado, vamos tirar, vamos excluir daqui, ó. Vou excluir esse, não é mais feriado hoje. Se eu rodar novamente, quer dizer que é dia de semana. Ele vai cair que é um dia da semana, certo? Porém, ele não vai executar também, porque agora é 13 horas na hora que eu tô executando. Então, ó, tá vendo? Ele caiu bem aqui, ó. É final de semana? Não é final de semana. É o horário de executar? Ainda não é o horário de executar do dia da semana. Cai no terminate. Entenderam? Se eu mudar nessa cláusula aqui, galera, nessa cláusula aqui, para 13 horas, que é o horário agora que eu tô executando, ele vai cair no compor, ele vai seguir, né? Porque é dia de semana, não é feriado, e estaria no horário que eu marquei aqui nessa condição, entendeu? Então, se eu rodar isso agora, ele vai seguir o fluxo. Ele vai ir lá para o compor, ó. Opa, não foi, ele deveria ir, mas não foi. Por quê, tá, galera? Por que ele não foi? Porque o horário da execução aqui, ó, ele tá imprimindo 01 porque tá usando a MPM, tá? Tem que alterar aqui, foi bom eu ter testado, tá vendo? Então, a data, a hora de execução tá certo, tá tudo certo, porém o horário da execução... Então, aqui, galera, no format date time, tá? Tem que ser, ao invés de HH minúsculo, tem que ser maiúsculo, beleza? Ó, maiúsculo. Então, dessa maneira, ele não vai trazer o 1 p.m. Outra coisa, tá? Que eu tenho que mostrar pra vocês é que agora, quando eu tô executando, já virou o horário, tá, galera? Agora é 14 horas. Então, eu coloquei 14 aqui e, em teoria, deveria rodar, né? Por quê? O horário da execução é igual a 14. Será que vai dar certo isso aqui? Vamos fazer esse teste, vamos ver se vai dar certo? Teste, manualmente, rodar.
Mesmo assim, caiu no Terminate. Por que será que caiu no Terminate? Por que ele tá falando que não deu certo, que não é 14 horas? Era para ter falado que sim, era, porque ele tá comparando aqui texto com valor, né? E tá dando um erro. Então, o que a gente faz? Nesse output aqui, ó, horário da execução, eu vou colocar aqui, ó, int, transforme isso num número inteiro. Dessa maneira, o horário vai se tornar um número e agora sim vai comparar com 14 numérico, vai dar certo aqui pra gente, tá? Então agora eu vou rodar novamente, ó, testar, rodar fluxo e a gente vai notar, né, que dessa vez ele foi até o compor, né? Ó, rodou completamente aqui pra gente. Agora sim, ele chegou no compor, deu certo, né? Então, seguiu os parâmetros. Então, 3 coisas importantes, né? Aliás, 2, na verdade, né? O horário HH para pegar exatamente no formato que a gente quer, né? HH maiúsculo. Transforma em inteiro, porque com o inteiro eu consigo comparar corretamente os valores, né? Afinal, se o horário é numérico, né? Eu quero aqui que seja um número, então transforma em inteiro com int. E aí isso vai funcionar. Galera, para finalizar, para vocês entenderem, tudo isso cabia dentro de uma condição, tá? Tô falando aqui de novo. Então, se você quiser dominar lógica, dominar Power Automate, fica novamente o convite, vem estudar com a gente para você dominar como que funciona aqui para fazer esse tipo de lógica aqui em poucas linhas, tá? Em poucas condições ali, sem precisar ficar montando isso tudo aqui, beleza? Mas dessa forma funcionaria. Eu espero que tenha te ajudado aqui. Comenta aqui embaixo se te ajudou. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra banana para eu saber que você assistiu até o final. É uma forma de eu saber quem assiste o conteúdo por completo. E me siga no Instagram, @Ronavico. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!